Continuando o vídeo aqui que cortou. Satanás odeia Maria porque o verbo está no seu ventre. O fiat de Maria, o sim de Maria, ela foi cheia, desposada do Espírito Santo. E Satanás deteve dessa mulher. Esse é o ódio, porque a única coisa que Satanás pode fazer, usando a boca desses pastores, é cuspir heresia. Ah, Maria é uma deusa. Os católicos adoram Maria. Os católicos colocam Maria acima de Cristo, etc. É para enganar os bestos, bobo de Bíblia, aqueles que não amam a igreja. Você não ama sua mãe? Você gostaria que alguém difamasse a sua mãe? Imagina o verbo, cara. Satanás, ele vomita rio de heresias. E vai procurar difamar os habitantes do Apocalipse 13, 5, 6. A mais blasfemada, a mais criticada é Maria o pastoreio. Usando esses doutores mentirosos. Judas 1:8. Do vídeo, mas primeiro eu quero resumir brevemente ali as partes mais importantes que a gente viu no vídeo passado, para caso você não tenha assistido o vídeo passado, você já pelo menos está por dentro daquilo que a gente falou. Aí logo em seguida eu já passo para citações novas. A gente viu, por exemplo, o Santo Afonso de Ligório, no livro dele, das Glórias de Maria, dizendo que Maria foi exaltada a uma certa igualdade com as pessoas divinas, ou seja, Deus e Maria estão ali no mesmo nível, né, no mesmo patamar. Aí depois ele vai dizer que muitas coisas se pedem a Deus e não se alcançam. Pedem-se a Maria e conseguem-se. Aí depois a gente viu essa pérola aqui dele falando de uma visão onde tinha um grupo de pessoas subindo por uma escada que levava a Jesus. E não, aqui já refutamos isso aqui, eu fiz um vídeo falando sobre isso aqui. Pois é. Aqui ele está blasfemando os glórias de Maria. Não era... Você pode ver, ó, ele pega, ó, ele não pega todo o texto. Ele prega a passagem que agrega ele, que dá para fazer uma doutrina para difamar o santo que escreveu Glória de Maria. Momento nenhum o santo tá exaltando Maria acima de Cristo. Pelo contrário. A glória de Maria te leva a adorar verdadeiramente o Cristo do jeito certo. Nada menos, nada mais, nós temos que meditar a fé mariana, porque a fé mariana te leva a adorar o verbo, porque o verbo ficou 40 anos na sua casa. O verbo ficou 9 meses no seu ventre. O verbo alimentou do seu seio. Nada menos, nada mais. Quem conhece a profundidade, o mistério, o lapare da shura teofania do verbo é Maria. Mas que todos santos, é disso que o santo está falando. Não de pé igualdade com Deus Pai e Deus Filho. Por isso que Maria é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Porque ela foi desposada pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade no seu ventre. E a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Lucas 1:35, cobriu ela com sua sombra. De acordo com Hebreus 9:4-5. A sombra cobriu a arca da aliança. Então não tem como, cara. Glórias de Maria, se você for meditar realmente todo esse livro, ou a verdadeira devoção de Nossa Senhora, que eu tenho, que eu amo, que eu já li tudo, vai entender o mistério. O que é ser servo, o que é ser obediente, o que é ser cheio do Espírito Mariano. Vai entender a verdadeira devoção a Maria, que te leva, que te conduz a Cristo. Porque a Bíblia diz que não há para Deus, não há adversário. A rincha do diabo não é contra Cristo, não é contra Deus. Satanás tentou Cristo ali no deserto. Tomou-lhe um couro. Satanás tentou Cristo na cruz. Foi humilhado. João deixa bem claro. Acho que é João 12 ele fala. Simples. Satanás vai procurar fazer guerra contra quem? Apocalipse 12:17. Os marianos que estão na igreja. Os mandamentos ensinados pelos vossos apóstolos, 2 Pedro 3:2. Simples entender isso. Vai usar a boca desses doutores.
difamando os escritos, difamando os livros que te conduz a verdadeira veneração a Maria, para chegar à verdadeira adoração a seu filho. Tanto Santa Isabel diz, de onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor? Olha só, através de Maria, Santa Isabel foi cheia do Espírito Santo, porque teve encontro com Cristo, por causa da Virgem Maria, porque o Cristo está no seu ventre. Não tem como você separar Maria de Cristo de Maria. E João Batista regozija, porque João Batista ele é cheio do Espírito Santo. Primeiro mariano. Santa Isabel, né? E João Batista. Por causa da presença da Virgem Maria, porque o filho está ali, não tem como, cara. Você pode ver a manobra que ele faz. Olha só. Mas se perder-se nela. Aí ele diz, para fazer essa oração, ele diz, renuncia. Ó, cadê o contexto? Pega o texto todo. Para você vai entender o que o santo está falando. Dá um pause aqui. Voltando aqui, ó. Observação que eu vou fazer aqui para você entender, ó. Essa oração, ele diz, renuncio a mim mesmo e dou-me a vós, minha querida mãe. Depois, é só. Eu preciso fazer. Tô com o livro aqui, ó. Os dois marianos. Glória de Maria, Santo Afonso de Ligória e São Luís Maria Grinó de Mioffó. Tratado de verdadeira devoção de Nossa Senhora, certo? Olha só. Por exemplo, capítulo 2, ó. Você tem que ler tudo para entender o que o doutor está falando. Ele pega o versículo, ó. Ora, pois que se opera. Senhora, espera o anjo a vossa resposta, mas esperamos nós já condenados na morte. Ó. Aí ele vai fazendo, manobrando para degrinir esse livro. Se fosse um livro herético, a igreja já tinha falado, pô, a igreja estudou sobre esse livro. Degustou sobre esses dois livros. Não, o Lucas não tá certo. Vamos sair da igreja católica. Onde que é a sua denominação que eu quero ser o seu discípulo? Que a igreja católica é a única mentirosa, a única errada. Certo? Vamos ver aqui mais um pouquinho. É preciso... como é que é? Salmo 120. Isso aí. Porém, o que é mais consolador, Afonso de Ligório, São Luís de Montfort, ou também vão dizer as mesmas coisas que eles diziam. Por exemplo, o Papa Leão XIII, aqui nessa encíclica que ele escreveu sobre o Rosário de Nossa Senhora, ele vai dizer, de fato nós cremos na infinita bondade de Cristo e por ela lhe rendemos louvor, mas também cremos na sua infinita justiça e desta temos temor. Sentimos uma profunda gratidão pelo amor do Salvador e que por nós deu generosamente o sangue e sua vida, mas ao mesmo tempo tememo-lo do seu caráter de juiz inexorável, apreensivos pela consciência que esse será apenas o pensamento do catolicismo é a protagonista generosamente o sangue e sua vida, mas ao mesmo tempo tememo-lo do seu caráter de juiz inexorável. Apreensivos pela consciência dos nossos pecados, precisamos por isso de um intercessor patrono que de um lado goze de um alto grau de favor divino e do outro seja de ânimo tão benévolo que a ninguém recusa o seu patrocínio. Aí depois ele vai dizer, pois bem, essa eminentíssima criatura é justamente Maria. Certamente ela é poderosa, porque é mãe de Deus onipotente. Porém, o que é mais consolador é amorosa, de uma extrema benevolência e de uma indulgência sem limites. O que ele está dizendo aqui? Exatamente o mesmo que Afonso de Ligório, que o São Boaventura, que o São Luís de Montfort. Que a gente deve temer ir para Deus direto. É só. A oração da Virgem Maria não tem poder? Quem opera milagres e prodígios? É Cristo. Porque Apocalipse 12... Maria está revestida de sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça a coroa de 12 estrelas. Graças ao seu Filho Cristo. Os milagres e prodígios acontecem porque através de uma intercessão, de uma devoção. Quem opera milagres e prodígios é Cristo. A sua oração tem poder, como a nossa oração tem poder para mover montanhas. Se tiver fé como grão de mostarda, etc. Diz a montanha transporta que atira ao mar. Se nós possamos fazer milagres e prodígios crendo em Jesus Cristo, imagina ela que está próximo de Cristo.
Ela não opera milagre, a graça de seu filho? Tanto, João 2 ali, a boda de Caná. Cristo operou milagre por quê? Por causa da sua gloriosa intercessão. Ela cooperou também nesse milagre prodígio, por causa do seu poder, da sua oração. É assim que o santo está querendo nos ensinar. Através da devoção, da oração, do Santo Terço, pode mover montanha, meu querido. Não cai nesse contexto do Lucas Mosoli, que você vai para os quintos do inferno. Os santos, eles têm poder, sim, eles estão em comunhão recíproca com a cabeça e com a igreja. O único anjo, Apocalipse 8:3, tinha acesso às orações dos santos. Para Cristo operar milagre e prodígio, por causa a intercessão move montanha. A oração move montanha. Isso a prova da boda de Caná é convincente. Maria também, ela coopera com a graça. Santa Isabel e João Batista foi cheio do Espírito Santo. Graça a quem? Ao Verbo e à Virgem Maria, porque Maria, ela carregava o Verbo. Todas as graças estão sobre ela por causa do Verbo. Então milagres e prodígio acontecem. Não ela, mas Cristo que faz. Como diz aqui os santos. Aí o cara cata uma recitação do padre e vai destruindo, decepando, mutilando. Então, pede para o pastor parar de orar, pô. Porque o único que só opera milagre e prodígio é Cristo. Você não pode operar milagre e prodígio, não. Certo? E uma coisa muito interessante aqui, ó. Marcos já destrói totalmente seu pensamento. Essa loucura sua. Marcos 16, ó. 15. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Este milagre acompanharão os que creram. Quem creram mais? Quem acreditou mais? Quem obedeceu mais? Tanto que o anjo aparece em Lucas 1. Checaritomene. O Fiat de Maria. Você acha que os milagres e prodígios não iam acompanhar ela? Como acompanharam os apóstolos? Atos Apóstolos 5, 15, 16. A sombra de Pedro operava milagres e prodígios. Expulsava o demônio. Quem opera milagre é Cristo. Nós somos só um intermediário, um intercessor. Que isso nos usa para fazer milagres e prodígios. Não usou Maria? Imagina agora ela na glória, a aparição de Nossa Senhora. Ela pede o que para a gente? Olha só. Estes milagres acompanharão os que creram. Expulsarão os demônios em seu nome e falarão novas línguas. Por isso que Satanás odeia Maria. Por isso que ele nos exorcismos, quando invoca Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e invoca o nome da Theotokos como intercessora, ele endoida. Quando começa a orar o Santo Rosário, ele endoida. Isso é prova convincente, só você procurar um pouco na internet aí. Não chama ela. Eu não quero apanhar com aquelas bolinhas. Deve ser por isso que eu sou tão perseguido, porque eu oro o rosário todo instante. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpente e beberão algum veneno mortal, não lhe fará mal, imporão as mãos e os enfermos ficarão curados. Quem cura? Cristo. Todo esse contexto, toda a exaltação a Maria, o foco é Cristo. O Santo Rosário é todo o mistério salvífico de Cristo, como eu já fiz no vídeo aí mostrando. Vamos finalizar aqui esse vídeo desse doutor. Eu já tô cansado já. Esse trabalho cansa. Ir para Deus direto, porque devido à justiça de Deus a gente tem temor. Então a gente vai temer o seu caráter de juiz inexorável. Então, como a gente não pode ir direto para Deus, justamente porque Deus é muito malvadão, então... Os protestantes podem ir direto a Deus. Não, nós não. Nós acreditamos que nós somos... nós precisamos da igreja.
Lembrai do vosso guia que encerrar a carreira. Então, esses guias que encerraram a carreira, Hebreus 13, 7, ou Hebreus 5, 12, ou 6, 12, nós temos que lembrar desses, para nós chegar à verdadeira imitação de que 1 Coríntios 1, 11, Paulo fala, sejam imitadores, como sou imitador de Cristo. Certo? E vamos lá, né? Então a gente vai para quem? Justamente para... Um vídeo dele de 34 minutos, nem um versículo bíblico. Cadê somente a escritura? A Maria, porque Maria, diferente de Deus, ela é toda amorosa, de uma extrema benevolência e uma indulgência sem limites, ou seja, aquilo que o pai não vai te dar, você pede para a mãe que a mãe vai te dar. É basicamente isso. Sabe aquele ditado popular, né? De que pede a mãe que o filho atende. É exatamente isso que eles creem, né? Eles acham que... Por isso que Cristo quis uma mãe. Por isso que Cristo morou 40 anos, 30 anos na sua casa. Por isso o verbo se fez carne, porque ele quis ter uma mãe. E essa mãe é diferente, cheia do Espírito Santo. E essa mãe é diferente, porque a sombra do Altíssimo estava sobre a sua vida. E essa mãe é diferente, o próprio anjo desce lá da glória e fala, Tchekaritomene. Encerra esse vídeo aqui, tá amplo. O resto é tudo linguiça. É só. Lucas 1, 28, ó. Lucas 1, 19, vamos entender o que? O anjo respondeu, eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus, ó. Assiste, está face a face diante de Deus. Contempla Deus, adora Deus face a face. Certo, meu querido? Que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para ter falar e trazer essa feliz nova. Esse mesmo anjo que veio trazer a boa nova à família de Zacarias, certo? Vai ali visitar a mãe de Cristo, a descendente de Davi. E ele se impressiona com o tamanho, zelo e amor da Theotokos por Deus. Um anjo que assiste a Deus. Fica com o Lucas Manzoli, tá? Tá mais certo com um anjo que assiste a Deus. Certo, meu querido? Ó. Entrando o anjo, Lucas 1, 28, Bíblia. Não é essa Bíblia adulterada, não. Amputada, não. Vai pro original. Etchekaritomene. Plena da graça, plena da glória. Entrando o anjo, disse, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Qual é o contrário de ave, Eva? O Senhor é contigo. Ela é tão comum que quando ela entra ali na casa de Zacarias, só com a saudação, Santa Isabel fica cheia do Espírito Santo declara, proclama, de onde vem essa honra de vir a mãe do Senhor, João Batista se regozija, ela, a baleira, nossa, cara. Nossa, eu me vejo pregando num retiro isso, cara. Aqueles jovens, nossa, pulando, acreditando no verdadeiro evangelho. Fazendo igual João Batista no ventre, com a presença da mãe. Por isso que a gente recorre a ela. Porque ela sabe trazer a mensagem ao seu filho, porque a gente não sabemos orar. Ela sabe orar. Ela sabe pedir mais do que você e eu. Ela apresenta a sua súplica, a sua oração ao seu filho. Que o amor de mãe entende. Vocês são órfãos. Vocês são órfãos. Por isso que tem todas essas igrejas. Eu sou pentecostal. Labari, Xúria, Larari. Estava indo trabalhar esse dia, tinha um pastor aqui, a Bíblia no braço. Labari, eu falei, isso não quer dizer nada. Sou cheio do Espírito Santo. Mas sou órfão. Sou apologeta, reconhecido, refutei muitos católicos, mas não é órfão. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.